Nesta aula, vamos estudar o sistema decimal e binário. Esses sistemas são muito importantes para entendermos a arquitetura dos microcontroladores. Muitas configurações dos componentes serão feitas usando o sistema binário, por isso devemos estudá-lo com atenção. Vamos à aula. Como todos sabem, o sistema decimal possui 10 símbolos para representar todos os números existentes. Nesse sistema, cada dígito recebe um peso de acordo com a sua posição no número. Por exemplo, o número 539. Podemos ver que o menor peso é 1 e ele vai sendo multiplicado por 10. O número final será o peso multiplicado pelo valor do dígito e somado com os outros dígitos. O sistema binário possui apenas 2 símbolos para representar todos os números, o 0 e o 1. Podemos ver uma tabela com alguns exemplos de números em decimal e em binário. Assim como no sistema decimal, cada dígito recebe um peso de acordo com a sua posição. Os pesos começam em 1 e são multiplicados por 2. Exemplo: o número 6 em binário é 110. Veja que devemos ler o número como 110 e não 110. Essa transformação pode ser feita multiplicando o peso pelo valor do dígito e os resultados são somados. Em um número binário, cada dígito é conhecido como bit, binary digit. Veja o exemplo com o número binário 100111010. Fazendo a transformação, teremos o número decimal 154. Quando juntamos 8 bits, temos 1 byte. Assim, poderemos escrever os números entre 0 e 255. O número 0 terá todos os bits com valor 0. E o 255 terá todos os bits com valor 1. Para escrever qualquer número entre 0 e 255, colocamos 1 em alguns bits e 0 nos outros. O microcontrolador que iremos estudar possui 8 bits. Então, todos os seus registradores são de 1 byte. Se quisermos transformar um número decimal para binário, devemos dividir esse número por 2. Por exemplo, o número 13. Esse número dividido por 13 vai dar 6 com o resto 1. Pegaremos o 6 e dividiremos novamente por 2. E faremos essa divisão até que o quociente seja menor do que 2. Quando isso acontecer, pegaremos o último quociente e todos os restos de trás para frente. Dessa forma, o 13 ficará igual a 1101 em binário. Vamos ver o exemplo do número 42 em decimal. Fazendo as divisões necessárias, teremos o número 101010 em binário. Quando estivermos programando em linguagem C, iremos representar os números binários com 0B na frente. Os números decimais são representados sem nenhum símbolo na frente. Quando aplicamos os números binários na eletrônica, devemos lembrar que um bit igual a 0 representa nenhuma tensão elétrica no circuito. E um bit igual a 1 representa alguma tensão padronizada, com 3,3 volts, 5 volts ou 12 volts. Então, quando fazemos uma configuração no microcontrolador, colocando os valores nos bits, na verdade estamos colocando sinais de tensão. Para uma tensão padrão de 3,3 volts, teremos um byte com sinais conforme a tabela.
Agora você já conhece o sistema binário e sabe como fazer a transformação desse sistema para o decimal. Parabéns pelo seu trabalho! Na próxima aula, você aplicará novamente esses conceitos, estudando o sistema hexadecimal, que é muito usado no endereçamento das memórias do microcontrolador.